Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos aplicar o que nós vimos na última aula sobre conservação da quantidade de movimento em um assunto muito importante, que é a parte de colisões. Então o que é uma colisão? Uma colisão nada mais é que um choque, que pode acontecer entre duas ou mais partículas, dois ou mais corpos. E o que acontece nessa colisão? Bom, N coisas podem acontecer, como nós vamos ver algumas daqui a pouco. Primeiramente, em uma colisão, é importante a gente observar que existe a conservação da quantidade de movimento. Lembrando da última aula que quantidade de movimento é representada pela letra Q maiúsculo, que é a massa do corpo vezes a velocidade do corpo. É uma grandeza vetorial. Nós vimos também que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Mas essa colisão que nós vamos estudar hoje, vamos nos basear que essa colisão acontece no sistema fechado, não há forças externas influenciando o meu experimento, né, o fenômeno. Ou seja, se não há forças, eu posso anular esse impulso aqui, né? Uma vez que eu não tenho força, eu não tenho o impulso. Se eu não tenho o impulso, eu posso escrever que zero é igual à variação da quantidade de movimento. Impulso é zero, tá? Então, no lugar do impulso, coloquei zero. Ou seja, fica como a minha equação, que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Tá? É essa equação aqui que nós vamos usar. É essa equação aqui que vocês vão usar nos exercícios. Quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial em uma colisão. É importante notar aqui que eu falei para vocês que uma colisão pode acontecer entre dois ou mais corpos. Então aqui, se eu estou colocando quantidade de movimento final, é a quantidade de movimento final de todos os corpos envolvidos. E aqui, quando eu coloco quantidade de movimento inicial, é a quantidade de movimento inicial de todos os corpos envolvidos. Para melhorar essa equação aqui, vou usar uma letra grega chamada sigma maiúsculo, que significa somatório. Tá? Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que somar todas as quantidades de movimentos finais dos corpos e vai ter que igualar a soma de todas as quantidades de movimentos iniciais desses mesmos corpos. Tá? Normalmente, o que nós vamos fazer aqui no exercício e na apostila é considerar apenas dois corpos envolvidos em uma colisão. Então, basta você calcular a quantidade de movimentos finais e iniciais de dois corpos. Bom, então o que é o coeficiente de restituição? Em uma colisão, sempre vai existir esse coeficiente de restituição. Esse coeficiente é uma relação entre as velocidades. Tá? Vamos chamar isso daqui assim, ó, VA, velocidade inicial do corpo A, e VB, velocidade inicial do corpo B. Tá? Então, essa relação aqui, VA menos VB, é a velocidade relativa de aproximação. Então você vai colocar, eu vou colocar um valor aqui, velocidade de A 5 metros por segundo e a de B 2 metros por segundo. Então quanto que é 5 menos 2? 3 metros por segundo. Então a velocidade relativa de aproximação nesse exemplo que eu te dei vai ser quanto? 3 metros por segundo, mas isso vai depender de exercício para exercício e você vai ter que calcular essa velocidade relativa de aproximação. Basta fazer velocidade do corpo A menos a velocidade do corpo B. Tudo bem? Bom, também existe a velocidade relativa de afastamento. Tá? A velocidade relativa de afastamento vai ser VB final menos VA final. Observe que VB é a bolinha e VA é a bolinha amarela, VB bolinha vermelha e VA bolinha amarela. Tá? Então a velocidade relativa de afastamento, o que você vai fazer? A velocidade final de B menos a velocidade final de A. Tudo bem? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou juntar essas velocidades relativas que eu obtive anteriormente. Então, o coeficiente de restituição, que vai ser determinado por essa letra E, vai ser a razão entre as velocidades relativas.
Em cima é a velocidade relativa de afastamento e embaixo é a velocidade relativa de aproximação. Tá? Não pode esquecer isso. O coeficiente de restituição é uma relação, uma razão entre as velocidades, tá? De afastamento e de aproximação dessas partículas. Bom, aqui nós vamos ver 3 tipos de colisões, né? E as colisões, basicamente, elas podem ser elásticas. O que é uma colisão elástica? Observe que em uma elástica, o próprio nome já está dizendo, né? Colisão elástica, imagina 2 corpos, quando se chocam, eles batem um no outro e se separam, tá? Então, por isso que a gente vai falar de elástica ou perfeitamente elástica. Tem que ter isso em mente. Sempre quando falar que uma colisão é elástica, significa que 2 corpos bateram e se separaram. Agora, sempre que acontece a colisão elástica, é importante você observar algumas características. Que características são essas? Bom, a quantidade de movimento é conservada. Então, isso aqui nós sempre vamos considerar nas colisões. Quantidade de movimento é conservada. A quantidade de movimento final é idêntica à quantidade de movimento inicial. Aqui, ó, não acontece dissipação de energia cinética. Ou então, aqui é importante você levar isso em mente. A energia cinética antes da colisão vai ser igual à energia cinética depois da colisão, tá? Bom, e o coeficiente de restituição vai ser 1. Isso é uma dica importante. Então, sempre quando você for calcular o coeficiente de restituição em uma colisão elástica, você já começa falando que o E é igual a 1. O que isso significa? O E igual a 1, o que significa? Significa que a velocidade relativa de afastamento é idêntica à velocidade relativa de aproximação. Tá? Um outro tipo de colisão é a colisão parcialmente elástica. Tá? Parcialmente elástica, os corpos vão colidirem, se chocam, eles se separam, mas a separação não tem as mesmas características da anterior. Então, na colisão parcialmente elástica, novamente, quantidade de movimento é conservada. Quantidade de movimento final idêntica à inicial. Tá? Aqui, ó, ocorre dissipação de energia cinética. Então, eu não posso falar que a energia cinética serão iguais, como fizemos no anterior. Aqui, a energia cinética, antes e depois da colisão, será diferente. Tá? A energia cinética antes da colisão é maior do que a energia cinética depois da colisão. E o coeficiente de restituição vai ser um valor entre 0 e 1. Tá? Maior que 0 e menor do que 1. Aí aqui pode assumir qualquer valor, 0,2, 0,3, 0,4 e assim por diante. Agora, o tipo de colisão que a gente mais vamos usar, a mais famosa, é a colisão inelástica. O próprio nome já está falando, né? O que é uma colisão inelástica? É aquele choque entre 2 móveis, 2 corpos, 2 partículas, eles batem e ficam juntos, né? É aquele carro bateu em uma motocicleta, tá? Bateu, eles ficam juntos, eles não se separam. Isso é uma colisão inelástica. Quais são as características dessa colisão inelástica? Mais uma vez, a conservação da quantidade de movimento é observada. Existe conservação da quantidade de movimento. Tá? Aqui também ocorre a dissipação de energia. Então, não posso, de energia cinética, né? Então, não posso falar que a energia cinética é conservada. A energia cinética só é conservada naquele primeiro caso, na elástica. Tudo bem? Aqui, a energia cinética antes da colisão é maior do que a energia depois da colisão. Uma coisa importante também é que o coeficiente de restituição nesse caso é igual a 0. Tá? Mas por que é igual a 0? É fácil observar isso. Se os corpos eles ficam juntos, qual a velocidade relativa de afastamento? Não tem, é 0, né? Então, se os corpos ficam juntos, a velocidade de afastamento do corpo A menos a velocidade de afastamento do corpo B vai ser igual a 0, porque as velocidades são iguais. Agora eu tenho um corpo só. Então, antes eu tinha dois corpos. O corpo aqui em azul e o corpo aqui em amarelo. Durante a colisão, tem um choque e depois eles ficam juntos. Agora é um corpo só.
Então é uma velocidade comum, tá? Então quando eu faço VA de afastamento menos BB de afastamento tem que ser zero. Então o coeficiente de restituição é zero, tá? E após a colisão, tá aqui, né, os corpos ficam juntos, tudo bem? Esse terceiro caso, uma colisão inelástica, é a colisão que mais vamos utilizar, é o que mais vai cair nos exercícios, tudo bem? Tranquilo? Então, gente, por hoje é só, até a próxima, tchau, tchau.